Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus por essa noite, por esse momento, por mais essa oportunidade de nós buscarmos juntos ao Senhor da glória, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores, para prostrar nosso coração diante dele, colocarmos os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, a sua palavra, a sua verdade, que nos liberta e que nos faz crescer e que nos faz amadurecer, que nos torna capazes de sermos os herdeiros da nova e eterna aliança que ele nos deu pelo seu sangue. Amém? Então sejam bem-vindos, vamos nos achegando com fé, pois esta noite será uma noite gloriosa sobre as nossas vidas, de um dia já glorioso, abençoado, em que Deus nos deu saúde, Deus nos deu alimento, Deus nos deu a guarda para estarmos seguros, Deus nos deu todas as coisas. Amém. E Ele é a nossa vida, por isso nós louvamos com todo o amor. Amém? Então vem conosco, vamos louvar com gratidão, vamos louvar com amor ao Senhor e depois vamos partilhar a terceira parte dessa palavra, deste tema que Deus tem nos dado, a plena salvação de Deus para o homem todo. Amém? Pegue a sua Bíblia, pegue aí o seu livro, o seu celular e vá se preparando para, no nome de Jesus, juntos nós sermos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais que vão nos revelar cada vez mais esse amor tão profundo que Deus tem por nós. Amém? Venha com a gente, esse momento tão importante de louvor e de gratidão a Deus. Cante essas canções, se você souber, ou coloque seu coração para agradecer ao Pai por tudo que Ele tem feito na tua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais um dia estarmos aqui reunidos em Teu nome. Quero, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, de sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração. E a cada dia eu quero mais e mais estar ao Teu lado. Quero, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, de sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração.
Com Deus, aleluia. Como é bom saber que Deus está conosco, Deus está em nós, amém. Ele está sobre nós, e apesar de nós, Ele ainda revela toda a sua vontade, toda a sua glória, todo o seu amor todos os dias. Amém, glória Senhor. A Deus, glória a Deus. Por isso nós nos firmamos nele, nos firmamos nessa viva esperança que Ele nos deu, que é Cristo em nós, a esperança amém. Da glória, sabendo que no Senhor nenhuma obra é em vão, e que nós estamos aqui nessa noite para orar por esse país, orar pelas famílias, pela nossa família, e recebendo de Deus, é claro, toda a palavra da vida, porque dele é a vida, né? A Bíblia diz que nele estava a vida dos homens, ele é a luz verdadeira, ele é a vida que nos faz caminhar para Deus, e não para longe de Deus. Por isso estamos firmados em Cristo Jesus. Amém. Amém? Por isso reunimos nosso coração aqui para louvar o Senhor. Então, enquanto o pessoal vai se achegando, vamos louvar o Senhor.
Vamos cantar a Ele com cânticos Amém. espirituais, com cânticos do coração, com gratidão em nosso coração. Cântico novo, amém? Amém. Um cântico novo no nosso coração. Glória a Deus. Aleluia.
palavra, Senhor, é a verdade, é a revelação do Teu próprio ser. Por isso nela nós confiamos, ó Deus. Nela nós entregamos o nosso viver, porque nela, nesta palavra, está a luz da vida dos homens, a luz da verdadeira vida que salva, que alumia todos os homens, e que traz a revelação, ó Deus, de todo o Teu ser para nós. Por isso, nesta noite, mais uma vez, nos entregamos para receber da Tua palavra, para receber da Tua vida, não teologia, não versículos, mas a vida do Senhor em nós, que se revela, Senhor, como conhecimento, Senhor, que traz a fé, que revela a certeza de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado por meio de Cristo Jesus. Por isso, Pai, entregamos nosso coração. Que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa animar, que o Senhor possa despertar, que o Senhor possa trazer, Senhor, a consciência de cada um de nós, ó Deus, debaixo, Senhor, da autoridade da Tua palavra. Que o nosso entendimento seja tomado cativo nessa noite, em amor, para que possamos compreender a Tua maravilhosa vontade. E assim, Senhor, possamos, no nome de Jesus, nos achegar a Ti e caminharmos contigo, Senhor. Porque agora, neste momento, Senhor, recebemos de Ti, da Tua palavra, da Tua essência, de todas as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Nós as recebemos em nós, em nosso coração. E por isso nós Te louvamos, Pai, com todo o nosso amor, em nome de Jesus. Amém. Avança em nossos corações. Que a Tua palavra avance em nós. Que o Teu reino se manifeste em nós. Que a Tua verdade, Deus, nos conquiste mais e mais. Senhor, que possamos ser vencidos por Seu amor nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. No final da reunião, mais uma vez, iremos orar por esse país. Hoje, quase 1.300 pessoas. Mais uma vez, mais um dia triste para a nossa nação. Mais um dia angustiante de ver tantas famílias em sofrimento, em luta, né? Em perda. Coisa que nós não gostaríamos de viver, com certeza. E temos que orar por esse país. Que as misericórdias do Senhor alcance o coração das pessoas. Amém. Alcance o mais íntimo do ser e eles possam ser consolados. E os que estão aí lutando nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, eles possam se sustentar, se agarrar em Deus verdadeiramente, não é? E no nome de Jesus, lutar pela vida, lutar para que ainda possam ter a oportunidade de experimentar, conhecer a Deus. Amém? Amém? Conhecer a Deus. Deus misericordioso se revele nesse dia, nesse país de tanta contradição, que o amor de Deus se manifeste. Amém? Glória a Deus. Bem-vindo aos irmãos, todos que estão conosco. Deus abençoe vocês. Obrigado pela colaboração, pelo amor que vocês têm demonstrado, compartilhando essas lives, compartilhando essa palavra. Claro que vocês mesmos podem pregar isto, não precisam colocar nosso vídeo, mas estamos assim procurando investir para que cada vez mais nossa mente se renove no conhecimento da verdade, nos liberte do sistema religioso, daquela escravidão religiosa, daquele peso que foi colocado sobre nós, aquele medo do inferno, medo de Deus, que tudo isso não produziu nada em nossos corações. Estamos aqui em amor, com a certeza que o Pai nos ama, que o Filho nos ama, o Espírito Santo nos ama, o Deus único nos ama, e que somos amados do Pai, e por causa desse amor tão grande com que Ele nos amou, muito rico esse amor, como disse Paulo, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. Estamos aqui mediante a graça de Deus.
o favor imerecido de Deus, a revelação de Deus para o homem, a manifestação desse amor nesse tempo presente que nós estamos desfrutando em nossas vidas. Amém? E com isso nós vamos então crescendo no entendimento, crescendo na revelação. Louvando a Deus pelas pessoas, pelos ministérios que Deus tem despertado, o nosso ministério, o DEVAP, a IBAB, tantos ministérios que Deus tem despertado em amor, investindo, entregando o coração, se expondo. É uma verdadeira luta espiritual que se trava contra o sistema maligno que quer dominar o coração das pessoas, que quer impor, quer impor a sua verdade. A verdade de Deus só se revela em amor. A autoridade de Deus só se revela em amor. Deus nunca planejou fazer nada onde as pessoas sejam obrigadas, as pessoas se sintam oprimidas. Deus nos salvou pela graça. A graça nos trouxe o amor. O amor conquista o coração. Não é? Quando se impõe, isto não é salvação, isso é sequestro. Então, Deus não sequestrou os nossos corações, Deus nos salvou. Salvação significa sermos alcançados por algo maior, abençoador, libertador, porque a salvação traz a revelação do Evangelho, que são as boas notícias que Deus tem para nós. Amém? Então nós vamos continuar hoje. Espero que nós consigamos compreender. Se houverem dúvidas, se houverem questionamentos, alguma coisa que não ficou clara a sua forma de entender, você tem a liberdade de enviar alguma questão para nós, até mesmo fora, em particular, sem preocupação, disposição, nós vamos responder para você, se assim nós soubermos também, né? Deus nos ajudar a compreender. Muito bem, nós estamos falando que a vontade de Deus é alcançar todos os homens. Amém. A salvação, como nós dissemos nesses dias, a salvação é Deus querendo alcançar o homem e ter para si uma família de muitos filhos que sejam semelhantes a Cristo. Não é? Nós até brincamos aqui dizendo que se alguém nos perguntar por que precisamos ser salvos, porque Deus quer, é a vontade de Deus, Deus quer te salvar. Não é? Talvez muitos não compreendam o que é a salvação, não é? Por isso não adianta aquelas explicações tão de ânimo acirrado, muitas vezes, que nós damos às pessoas. Não precisa disso, é apenas dizer às pessoas, porque Deus quer te salvar. Talvez ela não compreenda aquilo naquele momento, mas o Espírito de Deus está trabalhando para isso, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, fazer com que os homens possam se voltar para Deus e num processo da fé, da relação, eles possam se entregar a Deus totalmente, em todo o espírito, em toda a alma, em todo o corpo, que é a nossa constituição, que é a nossa realidade. Amém? Por isso, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele, Deus, é longânimo, de longo ânimo, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Amém? Então essa é uma verdade. Claro que se cumpriu essa palavra para as pessoas daquele tempo, né? Porque naquele tempo as pessoas conviviam com a promessa, a profecia da destruição de Jerusalém, né? Então as pessoas viviam com essa angústia, esperando que Jesus voltasse naquela época, né? Mas essa é a palavra da salvação para todos os homens, a palavra que revela, né? Ela é atemporal, ela não está presa pelo tempo, né? Não se define a questão da vida pelo tempo, foi para aquele ou foi para esse. Não, é para nós hoje. A vontade de Deus é que nenhuma pessoa pereça, todos sejam alcançados, todos cheguem ao conhecimento da verdade. Né? Se todos chegarão,
aí não é uma questão nossa, essa não é uma questão para nós ficarmos discutindo isso de forma teológica, né? A oportunidade é para todos, com certeza ela é para todos. Por isso, a salvação de Deus, segundo a vontade de Deus, ela tem que ser plena, ela precisa ser plena. A vontade de Deus é alcançar todo homem. 1 Tessalonicenses 5:23, nós lemos, diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 1 Tessalonicenses 5:23. Em Hebreus capítulo 7, verso 25, o apóstolo diz: por isso também ele, Jesus, pode salvar, Deus, pode salvar totalmente os que por ele se aproximam, vivendo sempre para interceder por eles. Então Deus pode salvar totalmente, pode salvar perfeitamente os que se aproximam dele por meio de Jesus Cristo. Então isso nos mostra uma realidade, de que há muitas pessoas que são salvas, mas não totalmente. São pessoas que conheceram a graça de Deus, sabem que Deus os perdoou, não é? Mas não se entregaram a Cristo para que, não é, o processo da salvação pudesse alcançar todas as dimensões do nosso ser. Amém? Todas as dimensões da nossa vida. Há muitas pessoas assim. Há muitas pessoas que conhecem o Senhor, que receberam a palavra da salvação, que receberam a notícia a respeito da salvação, a boa notícia da graça, mas que não são salvas totalmente, pararam no processo. Pessoas que estão esperando a concretização de uma salvação geográfica, de que um dia eles serão tirados da terra e serão levados para o céu. E quando forem levados para o céu, eles serão transformados e lá eles serão outras pessoas. Isso não existe, não é o que Jesus ensinou, nem o que ele viveu, não é? É tão fácil de entender que isso não é verdade, porque não foi o que Jesus viveu, não foi o que os apóstolos depois viveram, não é o que as pessoas comprometidas com a verdade vivem, né? Então, para que a gente se preocupar em adorar a Deus, em se entregar a Deus, mas se a coisa vai se concretizar dessa forma? Eu recebo Jesus, eu aceito Jesus, um dia vou à igreja, aceito Jesus, levanto as minhas mãos, né? E num outro tempo ele me arrebata, vou aos céus transformado, tudo que eu tinha de ruim fica para trás. Não, isso não vai acontecer, isso não, né? Respeito a essa ideia de cada um, porque foi uma ideia que eu já tive a respeito das Escrituras, mas isso assim, isso é o começo, né? Para quem está começando a entender, para quem está começando a perceber. Mas a vida, essa caminhada de fé com Deus, ela vai passar por diversos processos que atinjam todas as dimensões do nosso ser. Amém? E nós já falamos isso nesses 2 dias, né? Mostrando que quando o homem caiu, né, trouxe a ele 2 problemas básicos. Quais são esses problemas? A questão de os pecados e a questão do pecado. A questão do pecado é a questão íntima, é a questão do coração, de uma natureza que passou a se formar dentro do homem a tal ponto que o homem se tornou inimigo de Deus, né? Então esse é o pecado. Os pecados foi a consequência dessa natureza. Então são os frutos dessa natureza. São as coisas morais e legais da prática, do comportamento humano. Mentir, roubar, prostituir, perverter, enfim, todas essas coisas que os irmãos já sabem. E na queda do homem, então o homem passou a ter esses 2 tipos de problema, né? O que o ser humano precisa aprender com relação à salvação é exatamente isso. Por que Deus quer salvar o homem? Porque o homem tem 2 problemas que só Deus pode resolver. Quais são esses problemas? É o pecado e os pecados, né? A questão do pecado
de o pecado, ela precisa ser trabalhada para que as áreas que se corromperam da nossa vida, elas possam se tornar novas, elas possam ser renovadas, elas possam passar por uma regeneração, né? Enquanto que os pecados, que é aquilo que trouxe para nós uma dívida, isso já foi trabalhado, já foi tratado por Cristo na cruz. Então são duas questões, né, totalmente diferentes. Sempre foi tratado de forma igual. Eu sei que muitos nunca se atentaram a essa questão, a essa divisão, né, de percepção com relação aos dois problemas que foram gerados pela queda. Um foi uma natureza que foi se formando e fez com que o homem se colocasse totalmente em oposição a Deus, se colocando totalmente contrário à vontade de Deus, ao caminho de Deus. A outra são as consequências, os frutos, que trouxe uma dívida para o homem, trouxe um problema de fazer com que o homem, né, contraísse para si uma dívida, um delito, algo que trouxe um prejuízo sobre a sua vida. Porque o salário do pecado é a morte. Então o homem foi caminhando na prática e assim destruindo a sua própria vida. Muito bem? Uma colocação aqui, depois, se der. Beleza. Então Cristo, na sua obra de salvação, ele veio para tratar com esses dois problemas da humanidade, né? O problema dos pecados foi tratado plenamente com a morte do Senhor Jesus Cristo. Ele levou sobre a cruz todos os nossos pecados. Vamos ler uns 2 textos sobre isso? Só para fechar essa conta? Vamos lá? Vou ler com vocês. Hebreus capítulo 10, verso 12. Diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Né? 1 João capítulo 2, verso 2 diz: Ele, Jesus, é a propiciação, é a oferta pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Né? 1 Pedro capítulo 2, verso 24, diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Veja, ele carregou sobre ele mesmo os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas fomos sarados. Agora eu vou ler esse texto aqui de Colossenses, que é um texto sensacional. Diz assim, Colossenses capítulo 2, dos versos 13 e 15, depois eu vou ler outros textos. Diz assim: vós outros, nós todos, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. O que Paulo estava dizendo aqui é o seguinte: por causa da prática dos pecados, o homem contraiu uma dívida. Essa dívida trouxe para si uma paga. Qual foi essa paga? A morte. A morte. Essa morte não é apenas a questão da morte física, mas uma questão de morte espiritual, de morte da alma, de morte do corpo, uma separação, porque morte é separar, não é separação. Quando o homem morre, significa que o corpo se separa da parte espiritual, a parte física se separa da parte espiritual. Tiago diz isso na sua epístola, ele diz que, não é, assim como o corpo sem o espírito está morto, não é? E ele vai fazer uma referência à fé nesse texto, a fé sem obras também é morta. Mas ele diz, assim como o corpo sem o espírito está morto. O que traz vida ao corpo? O espírito. Porque o espírito foi dado por Deus ao homem. O espírito é o presente de Deus, é o sopro, é a vida de Deus que foi soprada para dentro do homem. Então Paulo diz, a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Só um minutinho, meus irmãos. Desculpa, eu esqueci de tirar o telefone. E pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando-vos
de todos os vossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente. Vou ler de novo. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse é o texto de Colossenses capítulo 2, versos 13 e 15. Hebreus 10, 17, o apóstolo escreve o seguinte: também, isso seria Deus dizendo, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então Deus, no processo da salvação, Ele já nos livrou da questão dos pecados. Nós não precisamos lidar com a questão dos pecados mais, porque Deus já nos livrou disso. Mas apesar da dívida estar paga, né, da obra de Cristo ser perfeita e absoluta, sem nada ter ser acrescentado, nós ainda trazemos conosco uma natureza que precisa diariamente ser, né, negada, que precisa ser vencida. Por quê? Porque essa natureza, ela fala da questão da voluntariedade do homem, do livre-arbítrio do homem. Não é? É como eu disse, Deus nos salvou, Ele não nos sequestrou. Não tem muita gente que entende salvação como Deus foi lá e te tirou e resolveu tudo. Só que essas pessoas vivem uma mentira, vivem uma ilusão. Elas vivem pecando, né, porque elas fazem coisas que não querem fazer e muitas vezes elas entendem que não é certo fazer, mas elas fazem e tem que ficar se escondendo, tem que ficar se ocultando e não tem transformação. Tem gente que morre com cara de santo, mas por dentro é um capeta. Essas coisas aqui, né, nós não podemos aceitar como verdade, não é? Deus me entende, Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que eu sou pó. Aí a gente fica se fazendo de vítima, quando nós temos da parte de Deus a provisão, né, para tratar os dois problemas. Os pecados foram tratados quando Cristo ele morreu pelos nossos pecados, resolvido. Não há maldição, não há mais condenação sobre a tua vida. Isso está resolvido, absolutamente resolvido. Amém? E a questão do pecado também foi resolvido quando Cristo, como último Adão, ele foi à cruz e se entregou por nós. Agora quero ler Romanos capítulo 6. A colocação está dentro desse... Não, eu já resolvi. Beleza. Romanos capítulo 6. Quero que vocês leiam comigo o texto de Romanos capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 6, tá? Mas depois, se vocês puderem ler todo o capítulo, porque eu tenho que resumir as coisas aqui. Romanos capítulo 6, a partir do verso 6. Diz assim: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele quem? Cristo, crucificado. Nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado... O que é o corpo do pecado? Não é seu corpo físico, é a estrutura humana que se formou dentro de você. É a estrutura de pessoa, é a estrutura emocional, psicológica, psíquica que se formou dentro de você. O corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Verso 7. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Verso 9. Sabendo isto, que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, eu, você, todos, assim também vós, considerai-vos
como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então veja, verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes às suas concupiscências. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de impiedade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Amém? Só até aqui. Então aqui nós vimos que na morte do Senhor, na redenção trazida por Jesus a nós, a salvação trazida por Jesus a nós, ele resolve as duas questões. Uma está resolvida totalmente. Todos os nossos pecados foram cancelados. Todos os nossos pecados foram perdoados. Todos. O de antes, o de hoje, o de amanhã. Todos os nossos pecados estão perdoados. Mas existe a questão do pecado, que é a natureza, é aquele corpo do pecado. É o ser, né? Não é um espírito que vive dentro de você. Não é uma outra pessoa que existe dentro de você. Não é uma psicose que nós estamos falando. Estamos falando de uma forma de pensar, de uma forma de entender a vida, de uma forma de querer as coisas, de uma forma de buscar estas coisas que é contrária a Deus. Isso, né? Cristo também venceu na cruz como? Quando ele morreu como o último Adão. Quando ele morreu como o último Adão, né? Ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade, desde Adão, né, até ele, Cristo, todo o pecado, toda a forma humana de vida que era contrária a Deus, Cristo encerrou na cruz. A morte ali encerra, ele fechou a conta. A partir daquela entrega de Cristo, a partir daquela entrega, a humanidade estava livre por Deus. Deus livrou a humanidade para que a humanidade não mais tivesse que viver debaixo da escravidão, né, dos desejos, das impiedades do coração do homem. A partir dali o homem estava livre. Só que essa decisão de viver esta liberdade, a partir dali também o homem precisava viver com uma consciência em amor. Com uma consciência em amor. Não era obrigado o homem, a partir da ressurreição de Cristo, a partir da morte e ressurreição de Cristo, o homem não estava mais obrigado nem a servir a Deus se ele quisesse. Inclusive ele estava perdoado disso. Se ele não quisesse servir a Deus, ele também estava perdoado disso. Mas veja, o que Deus queria do homem é o seu coração. É o seu coração. Se o homem não pudesse estar integralmente de coração com Deus, né, então ele não poderia experimentar o que Deus tem para o novo homem, que se revelou na ressurreição de Cristo Jesus. Então, para a gente entender, a questão do Adão, né, desenvolveu nessa natureza humana, desenvolveu na natureza humana a hamartia. Então, quando nós agora compreendemos que com Cristo morremos e com Ele ressuscitamos, então agora vai ser desenvolvida em nós a soteria, essa salvação de Deus orgânica dentro de nós, sendo gerado o novo homem que é Cristo em nós. Amém. É isso que a Valéria está dizendo. Para Deus, presta atenção, para Deus, o primeiro Adão não existe mais. Não é fantástico isso? Então tudo que a humanidade ela formou em sua personalidade, em sua maneira de ser, que era contrária a Deus, para Deus não existe mais. Mas ela existe para mim e para você.
Ela existe para mim e para você. Por isso Paulo estava dizendo aqui, ó, né, para que o velho homem não nos domine, nós devemos, em primeiro lugar, nos considerar mortos para o pecado. Morto, eu estou morto. Para Deus, eu, Luiz, a Valéria, o Luiz Roberto, o Rafael, o Wellington, a Leide, a Amiri, o Gustavo, todos os nossos irmãos, né? Para Deus, e toda a humanidade, para Deus, nós não estamos mais presos em Adão. Nós não estamos mais presos no primeiro Adão. Agora, para mim e para você, na experiência do dia a dia, no cotidiano, na vida, na prática da vida, no exercício da vida, nós só experimentamos isso através da fé. Quando eu me volto para Deus com o meu coração totalmente aberto a Ele. Aí então eu estou tomando o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Me considerar morto para o pecado. A partir de agora, eu, Luiz, me considero morto, né? Ainda que exista uma luta dentro de mim, mas eu me considero morto. Essa é uma posição de fé que eu preciso ter na minha vida. Eu me considero morto, quer dizer, eu não aceito mais viver como o velho homem. Amém? Para quê? Para que esse velho homem não mais domine, para que ele não mais reine, para que ele não mais impere no meu coração. E esse velho homem não é aquele só que faz aquelas porcarias todas que Cristo já me levou. Esse velho homem é aquele que se coloca contra Deus. É a natureza que se coloca contra Deus, que se coloca como inimiga de Deus. Por quê? Porque como um velho humano, eu quero muitas coisas que Deus não quer para mim. Começando pelo senso de justiça. Exatamente. Não é? Tem muitas coisas que eu quero que Deus não quer para mim. Que Deus sabe que eu não preciso, mas eu acho que preciso. Então aí eu quero reivindicar, não é, até de Deus, algo que vai me fazer mal, vai me destruir, vai me colocar, porque é minha vontade. Não que esteja errado a querer coisas boas, não que esteja errado a querer coisas confortáveis, não que esteja errado nada disso. Não é nada disso que as Escrituras estão dizendo. As Escrituras estão dizendo das coisas que eu, como a Valéria disse, das coisas que eu formulei no meu senso de justiça como certo e errado. Né? Eu estou formulando isso com a disposição até de assumir os riscos dessa situação. E é isso que Deus não quer para a minha vida. Por quê? Porque o homem não dá conta disso. O homem não dá conta, ele não tem essa capacidade. Por isso que o homem vive quebrando a cara, vive se destruindo, vive entrando em roubada, vive entrando em um monte de situação que só traz prejuízo para ele. Por quê? Porque são coisas que Deus não tem para o homem. Alimentar um sentimento assim de mágoa, não perdoar alguém, é continuar alimentando a estrutura do velho homem? É, claro. Por quê? Explica para nós. É claro que é. É porque a nossa consciência de novo homem é porque agora nós somos todos um. Se eu não perdoo uma pessoa, não dou a ela o perdão genuíno, que é desligar, quebrar aquele vínculo de tristeza, de mágoa, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Eu estou me matando. Eu continuo me matando porque eu estou isolando as pessoas. É o que Jesus disse, né? Sobre o ódio. Ele diz que o ódio vai muito além daquele sentimento. Que só o fato de você não querer nem ver a pessoa, isso é um assassinato, isso é algo que produz uma morte. É se privar da graça, né? Deixar com que o coração fique... É se privar da graça. E afasta outras pessoas. É se privar da graça de Deus, né? Mas isso não torna a pessoa que não perdoou uma pessoa que não vai ser salva, nem uma pessoa mas uma pessoa que continua em sofrimento. O novo homem em Cristo Jesus, ele tem o poder de romper com essas cadeias de impiedade. Ele tem o poder de romper com essas cadeias do mal, da falta do perdão, da mágoa, da tristeza, né? de todas as coisas. Isso traz uma enfermidade na alma, né? Isso continua alimentando uma enfermidade na alma. Somos curados quando nós perdoamos, somos curados quando abençoamos, somos curados quando fazemos pelos outros o que nós queremos que façam por nós. Assim nós somos curados. Onde eu falei sobre isso,
que a cura da alma começa no espírito. Quando a nossa consciência é fortalecida na palavra, então nós transbordamos isso para o nosso ser pessoal, para o nosso ser, o ser humano, né? E isto se revela pelo nosso corpo. É um processo, né? É um processo que às vezes é difícil, muito difícil, né? Não é uma imposição, não é uma obrigação, ninguém vai perder a salvação por causa disso, mas muitas pessoas não se curam, né? Não se curam e ficam vivendo situações limitadoras, inconscientes, né? Não vamos esquecer que nós temos uma mente, nossa mente é constituída do consciente, subconsciente e inconsciente. Há coisas inconscientes porque eu depositei aquelas coisas naquele fundo do baú e não quero que ninguém mexa lá. Eu não quero que ninguém traga a lembrança daquela situação, mas aquilo continua me fazendo mal. Aquilo é orgânico, vai produzindo mal na minha vida. E por isso hoje nós vivemos uma era com tantos problemas emocionais, psicológicos e físicos. Inclusive o câncer é um deles, né? O câncer tem as suas razões científicas, DNA, célula e o escambau, mas está muito ligado, muito ligado às questões da alma. Beleza? Então deixa eu continuar aqui para a gente pegar aqui. Os irmãos estão conseguindo me compreender? Então, a questão de os pecados, como é que foi tratado? Jesus morreu na cruz, levou sobre ele todos os nossos pecados, não é? Levou sobre ele todos os nossos delitos, levou sobre ele todas as coisas que traziam e acumulavam sobre nós uma dívida, e essa dívida tinha uma paga. O salário do pecado é a morte. Isso ia nos matando em todas as áreas da nossa vida. A prática de pecado, ela vai nos afastando de Deus, ela vai nos adoecendo como seres humanos e ela vai adoecendo o nosso corpo. Certo? Cristo resolveu tudo isso. Ufa, estamos sem culpa, não precisamos mais viver debaixo da culpa. Livres, absolutamente livres, perdoados, absolutamente perdoados por Cristo. Olha, Deus nem Deus lembra mais das coisas que você fez ou das coisas que você vem a fazer. A Bíblia diz que ele já esqueceu de tudo isso. Isso para Deus está resolvido. Mas existe uma questão que é o pecado, uma natureza que precisa ser vencida a partir de um processo de fé. Porque agora, como novo homem, a realidade do novo homem é que ele vive por meio da fé. E a fé é um processo que? É um processo consciente. É um processo da razão, da luz, da verdade. Não se vive fé com obscuridade, não é? Eu creio que Deus vai fazer. Mas o que Deus está fazendo? É mistério. Isso não é fé, isso é loucura. A fé, ela é a revelação consciente da verdade, da vontade de Deus em meu espírito. Isso me traz uma convicção que me faz caminhar com firmeza. Isso é a fé. Então, à medida que eu vou tomando por fé, não é? Esse posicionamento, que agora o meu velho homem foi crucificado com Cristo. O meu velho homem foi crucificado com Cristo. Quando Cristo morreu, eu morri com ele. E agora, não é? Preciso viver isso por meio da fé, todos os dias, me entregando ao Senhor, para que eu possa ser curado na minha vida. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Bom, hoje eu não vou me estender, não. Hoje eu quero finalizar essa questão. Então ficou claro para todo mundo que a questão dos pecados ficou totalmente resolvida? A graça de Deus nos traz essa revelação. Graça de Deus. Você recebeu perdão quando você não merecia. Você recebeu de Deus algo que você não merecia. Favor imerecido. Deus te deu esse presente. Perdoado. Não tem dívida, não tem mais maldição, não tem mais peso, não tem culpa, você não deve nada, absolutamente nada, nada. Entendeu? E a questão do pecado? A questão do pecado gera em mim alguma dívida? Não, porque essa questão está ligada agora a uma nova realidade, a uma nova vida, a uma novidade do Espírito. Então agora, a partir de agora, eu preciso ser consciente que eu não sou mais um homem dominado pelo Adão. Por quê? Porque Cristo morreu.
E quando Cristo morreu, ele morreu como último Adão. Eu vou achar esse texto aqui, 1 Coríntios capítulo 15. E tem em 1 João também, 1,6, que diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E essas trevas é justamente a ignorância, né? Exatamente. Ó, a Valéria vai procurar para mim, do último Adão. Tá. 1 Coríntios capítulo 15. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão é espírito vivificante. Bom, Valéria, então Cristo na cruz, quando ele morreu toda uma linhagem humana. Amém? Toda uma linhagem humana acabou em Cristo Jesus. Então isso quer dizer que as pessoas que nascem hoje elas não têm o mesmo DNA de Adão? Tem. Estou dizendo, para Deus acabou. Resolvido o problema, a dívida foi paga, Jesus pagou essa dívida não para Deus, Jesus pagou essa dívida relacionada ao pecado, como ele não tinha pecado, não é? Ele morreu por causa dos nossos pecados. Então foi uma morte vicária, uma morte substitutiva. Jesus nos substituiu na cruz, tomando o meu e o seu lugar. Dívida paga. Né? Encerrou isso. Para Deus não existe. Então, agora, Deus derrama seu Espírito, Atos capítulo 2, Deus derrama seu Espírito, e o Espírito vem comunicar no teu Espírito que você é o que agora? Inimigo? O Espírito vem falar no seu Espírito o que agora? Que você é pecador? O Espírito vem falar o que no teu Espírito agora? Romanos capítulo 8. Vamos lá. Romanos capítulo 8. O que é que o Espírito de Deus está falando no teu Espírito nesse tempo? Nesse novo tempo para a tua vida, dado por Deus? Romanos capítulo 8. Então lá. A partir do verso 1, tá bom? Leia comigo esses textos. Não se canse não. Olha lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você morreu com Cristo, meu irmão? Não existe mais condenação contra a tua vida. Estão me condenando porque eu era assim. A pessoa está perdendo tempo. Porque enquanto Deus está fazendo uma obra na tua vida, essa pessoa só está resmungando. Está parecendo uma velhinha, né, em fim de carreira. Você agora não há mais condenação para você. Nem diante de Deus, nem diante dos homens. Ninguém pode te acusar de nada. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. É claro, se você continuar vivendo como aquele velho Adão, faz o que quer, do jeito que quer, não é? Seguindo sua própria natureza, seguindo os seus próprios instintos antigos, aí não dá. Aí não tem Cristo para você, não é? Não tem Cristo nessa situação, gente. Quando a pessoa continua vivendo dissolutamente, né? cheia de si, de ego, de justiça própria. Né? Olha, a gente está num tempo difícil, mas, pelo amor de Deus, né? Não dá para a gente ficar olhando para ver desejos e manifestações. Eu queria que o Bolsonaro morresse com essa praga que ele pegou, que o outro que se lasque. Tem que ir para o inferno mesmo, esse não sei o que, esse tem que pagar. Gente, pelo amor de Deus. De que espírito sois? De que espírito sois? Isso não existe mais para nós, né? Nós agora somos uma nova criatura. Amém? Então, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, né, te livrou da lei do pecado e da morte. Da lei do pecado e da morte. Verso 3. Porque o que era impossível à lei não pode fazer. Então, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Você anda segundo a carne? Só faz sua vontade? As coisas têm que ser do seu jeito? As coisas têm que ser como você pensa?
a justiça tem que ser como você define que tem que ser. Sabe, assim é Lúcifer, hein? Lúcifer era assim. Por que Lúcifer queria, né, entre aspas, o lugar de Deus na prática? Porque ele achava, né, que ele estava certo com relação aos que faziam... Lúcifer não era o cara que ia lá e fazia o mal. Tem um seriado na televisão, Lúcifer, que mostra muito bem isso. Que o cara, o tal do Lúcifer fica indignado quando um cara mata o outro. E aquele cara para ele tem que ser condenado. Aquele cara para ele tem que morrer. Aquele cara para ele tem que pagar o preço. Agora, para Deus não funciona assim, porque o coração de Deus não é assim, gente. O coração de Deus não é assim como é o coração do diabo, como é o coração do diabo, o anjo, né? Como eu já expliquei, né? do pensamento diabólico, né? Como é o coração do diabo e como é o coração dos homens sem Deus, dos homens que não vivem segundo o Espírito, que querem justiça própria, sabe? Isso não vai acontecer, assim, não é, Deus não vai executar isso. Somos nós que queremos ver o circo pegando fogo. Deus quer não, Deus quer salvar, Deus quer perdoar. Ah, mas o cara não merece. Mas Deus quer, Deus é assim. Você vai querer mudar Deus agora? Você vai querer mudar Deus agora? Segundo o relato lá de Gênesis, quando o irmão Caim matou Abel, né? Nas escrituras diz que na testa de Caim havia um sinal, como um sinal de Deus para que ninguém o matasse. Exatamente. Caim passou a ser protegido de Deus. mesmo ele tendo matado, e os que estavam de fora talvez julgassem que ele deveria morrer. Mas pois é. Romanos 8:5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Verso 16 agora. Diz assim, o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, que está com letra maiúscula aí, a palavra Espírito, né? Se refere ao Espírito de Deus. Testifica com o nosso Espírito, que está com o Espírito, a palavra está com um minúsculo, que refere-se ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. O que é que Deus testifica no seu coração agora? Que você é inimigo? Que você é pecador? Se você é pecador, você é inimigo. Se você é pecador, você é inimigo. É lógico que nós ainda, em nossa experiência, ainda lidamos com a questão de o pecado, de querer coisas diferentes do que Deus quer. Há uma luta espiritual dentro de nós, mas tudo isso foi tratado pela cruz. Então agora como é que nós vivemos isso? Nós vivemos na liberdade, nós vivemos na liberdade dada por Deus, pelo Espírito de vida que nos convence. Olha, a obra do Espírito Santo não é força, a obra do Espírito Santo é convencer, é tratar o coração. Não importa se aquela pessoa, para nós, a nossa vista seja dura, para Deus, o trabalho é o mesmo, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mostrando o caminho para as pessoas. Amém? Cada um agora vai ter que lidar com essa natureza morta, que ainda tenta se levantar, ainda tenta assumir um lugar de líder, de rei na sua vida. Mas não tem esse poder, Deus aniquilou esse poder, porque para Deus, agora eu e você somos uma nova criatura. Para Deus, eu e você somos um novo homem em Cristo Jesus. Cristo foi o primeiro, por isso nós seguimos os seus passos. Amém? Cristo o primeiro, para que ele se torne, como diz as Escrituras, a primícia. Ele é a primícia e nós seguimos. Ele é o primeiro e nós vamos seguir seus passos, porque ele nos mostrou como é que funciona o processo. E agora nós seguimos a Cristo dessa forma. Muito bem? Aí eu aconselho vocês que vocês leiam o livro de Romanos, o capítulo 8 de Romanos, para que vocês tenham toda a essência dessa questão da carne, que é essa natureza do pecado, não é? E do novo homem em Cristo que vive pelo Espírito, que vive guiado pelo Espírito. No verso 14, Paulo diz que os que são filhos, esses são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós andamos nessa dimensão. E assim
a questão da salvação opera, não é, em nosso íntimo, nos transformando, não é, diariamente. Então, Romanos capítulo 5, verso 10, para a gente encerrar essa questão. Romanos 5, verso 10. Gravem bem esses textos, tá? Paulo diz, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, você foi perdoado, você foi reconciliado por Deus, pela morte do seu filho, muito mais, veja bem, vai ser maior a obra, vai ser maior o fruto, não é? Agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a vida de Deus que foi soprada para dentro de você, a experiência de Cristo que foi soprada para dentro de você, que é a revelação do que Cristo fez por você, é isso que te liberta e vai manifestar um poder que você não sabe como vai, não é, produzir na tua vida a experiência de ser um novo homem, não é, no meio de uma geração perversa ainda, que precisa conhecer a verdade. Amém? Então nós fomos libertos, tratados e abençoados por Deus para que a salvação, o processo da salvação, ele se estabeleça em nós. Ele alcançou nosso espírito, está transbordando para a nossa alma e vai se concretizar em nosso corpo. Ele começou a boa obra, há de aperfeiçoar. Isso. Olha, Filipenses 2,12 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então os irmãos estão entendendo bem isso. Não estamos estabelecendo nenhuma linguagem aqui de pagar o preço, de sofrer, nada disso. Nós estamos dizendo a você, não é, que você lida com o velho homem agora, você lida com ele. Lida como? Seguindo aquilo que o Espírito vai revelando ao seu coração. Amém? Não deixando o velho homem viver. Não deixa o velho homem viver. Sabe? Não sei se você já conseguiu se identificar como pessoa. Tem gente que tem dificuldade de se identificar como pessoa. E ele não entende que há coisas que não é o diabo nem o mundo, nada. É ele mesmo. É o jeito dele, é o que ele gosta, é o que ele pensa. E ele não abre mão. Ele não abre mão. Ele segue o curso desse mundo. Ele vai perder a salvação? Não, não perde. Mas ele não vai ter a salvação plena. Ele não vai ter a salvação completa. A salvação não conseguiu atingir todas as dimensões da vida dessa pessoa. Amém? E por isso essa pessoa fica muitas vezes sem conseguir desfrutar, né, tudo que Deus nos deu no processo dessa salvação. Maravilha, gente? Então lá em Filipenses mesmo, Filipenses mesmo que diz que a boa obra que ele começou em vós, Filipenses 1,6, há de aperfeiçoar. Há uma tradução que diz há de completá-la. Essa salvação precisa ser completada, precisa alcançar todos os níveis da sua vida, todos os níveis do teu ser. O texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 22 que você queria dizer sim. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então todos em Adão morreram, porque o Adão existiu de Adão a Adão. O primeiro, que é retratado lá no Éden simbolicamente, o início da humanidade, não é? A família corporativa, que nasce de Adão, como um só, por isso que todos pecaram. Não é? Muitos dizem que, o que eu fiz? Eu não escolhi fazer o que o Adão fez. Quem fez foi ele, por que eu estou pagando? Escuta, em Adão nós somos, Adão ali representa a humanidade. Não é um homenzinho e a mulherzinha que vivia no Éden, os dois lá no paraíso, com as serpentes, com as coisas tudo. Aquilo lá é só uma história, gente, pedagógica, para contar que toda a humanidade, toda essa primeira humanidade é chamada de Adão. Por isso que o próprio Cristo se fez carne, não é? O Verbo se fez carne, nasceu da concepção humana, não é? Natural, e nasceu, cresceu, viveu aqui até a sua morte.
para viver a vida de um Adão, dessa humanidade. Só que ele viveu essa vida sem pecado. E quando ele foi levado, quando ele foi à cruz dar a sua vida por nós, quando ele foi dar a sua vida pela morte, ele está dando a sua vida por nós, ele está tomando o pecado de toda a humanidade sobre ele. Amém. Que coisa maravilhosa. E com a morte de Cristo se encerra o ciclo para Deus, se encerra o ciclo desse velho homem. Agora começa a história de um novo homem, que é o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto agora é no que Deus está trabalhando. Pensa, é no que Deus está fazendo agora. Deus está trabalhando na formação desse novo homem. Amém? Está trabalhando em mim e você, está trabalhando em nossa vida na formação desse novo homem. E como é que nós participamos disso? Andando pela fé, conscientes do que nós estamos falando, conscientes dessa verdade, amém? Conscientes de que somos salvos por meio da graça, mediante a fé. A graça se revelou, perdão absoluto de todos os pecados, né? Mediante a fé, por quê? Para tratar o velho homem, para que o velho homem ele fique completamente inativo na nossa vida, ele não comande mais as ações, ele não seja mais aquele ansioso, aquele precipitado, aquele violento, aquele de justiça própria, aquele que vive uma vida dupla, não é mais esse. Agora Deus está trabalhando num novo homem, que vive em amor, santidade, graça, que vive em paz, que pacifica, não fica criando divisão, pacifica, não existem grupos. Não existem grupos no reino de Deus, esquerda, direita, centro, não existe, não existe, como dizia, não é, o homem, não existe essas coisas. Existe um único ser em Cristo, assim como existia um único no Adão, no Cristo ressurreto, somos um único povo, todos iguais. Podemos pensar diferente, mas somos todos iguais. Por isso eu amo o meu irmão como a mim mesmo. Não posso fazer diferença ou deixar de perdoar ou deixar de aceitar alguém porque ele pensa diferente. Porque não posso. Porque essa não é a realidade do que Deus está fazendo. Então, para encerrar aqui esse tema, nessa semana que é extremamente intensa, dá para falar um mês nisso aqui, mas a gente queria deixar uma ideia para os irmãos pensarem. Cada um vive do jeito que quiser viver, claro. Né? Nós queríamos definir isso aqui. Então, como é que é a salvação do Espírito? Como é que esse processo opera no meu Espírito? Efésios 2, do 4 ao 6. Pode ler comigo? Sim. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu te pergunto, o que ressuscitou em você? Eu te pergunto, onde Deus colocou vida em você? Eu te pergunto, onde que você estava morto? Bom, eu estava morto na minha consciência estava morta, separada de Deus, era fraca, eu não conseguia visualizar Deus por meio da minha consciência. Eu só enxergo o mundo, só enxergava as coisas do meu jeito. Agora não. Agora Deus me deu vida. Eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar Deus agora. Enxergar Deus não, né? Aquela figurinha que aparece iluminada no monte. Enxergar Deus. Eu sei que Deus está agindo em nosso meio. Por quê? Porque Ele me deu vida e porque Ele me ressuscitou. Então como é que Deus tratou o meu espírito na redenção? Me ressuscitando. Você já ressuscitou com Cristo espiritualmente. Seu espírito ressuscitou. E é por isso que você pode se aperceber de Deus ao seu redor. Ainda que você queira viver do seu jeito, mas você sabe que Deus está te olhando, você sabe que Deus está perto de você, você sabe que Deus está vendo a sua necessidade, você sabe disso, tá? Isso é nítido para você, isso é espiritual, é transcendente. Por isso que eu transcendo na minha vida com Deus, buscando essa relação no espírito, pela fé, que não tem nada a ver com matéria, com sentimentos, pela fé, uma fé esclarecida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então Deus tratou meu espírito assim. Eu recebi vida. Agora Deus, agora tenho consciência de que o meu ser interior, ele é constituído da própria vida de Deus.
Ele é constituído da própria vida de Deus. E isso é que ter consciência de que Deus habita em mim. Amém? Agora tenho consciência de que sou o templo do Espírito Santo de Deus. Estou iluminado, é mente iluminada, olhos iluminados, coração iluminado pela verdade. Porque Jesus é a luz da vida, é a luz dos homens, que ilumina todos os homens. Amém? Então nós temos essa consciência. A pessoa não precisa ir na igreja, aceitar Jesus, ser batizado, depois ir lá e sofrer no Espírito Santo para falar blá 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 blá, uma língua lá estranha que ninguém sabe o que está dizendo, para dizer que o Espírito Santo mora dentro dele. Não precisa, ele só precisa da consciência. E isso Deus nos deu. Cada pessoa tem. Então, quando nós pregamos, nós temos que ajudar as pessoas a olharem para essa realidade que já foi estabelecida. A Bíblia diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. E Ele nos fez... Nossa, eu não quero nem falar sobre isso. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Irmão, você tem noção do que é isso? Não? Os irmãos têm noção do que é estar assentado nos lugares celestiais? Meu Deus. Meu Deus, isso aqui sim, é arrebatador, né? Arrebatador. Não vamos falar sobre isso agora não, tá bom? Como é que a redenção de Deus alcançou a minha alma? Mateus 16, 24. Jesus disse aos seus discípulos, se quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, e a palavra vida aqui é psique, é alma, não é? Quem quiser salvar a sua alma, perdê-la. Aqui não está falando de perder salvação, dizer que o cara que não quiser seguir a Cristo vai para o inferno, nada disso. Está dizendo, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, acha-a-la. Então, quando você perde a vida da alma, daquele velho homem, daquele ser turrão, que quer as coisas do seu jeito, que quer impor as coisas, que quer justiça própria, que quer desfrutar do melhor, porque você tem direito, eu tenho direito. Você usa até o jargão, sou filho de Deus, filho do rei, eu tenho direito a tudo isso. Não é? Então, quando você perde essas coisas, é que você recebe a verdadeira. Porque tudo isso que você imagina aí na tua alma é ilusão. É pura ilusão. O pecado é uma ilusão. O pecado é a ilusão de que o homem pode ter para si, né, por sua própria força e condição. Não pode. E não pode mesmo, não pode. É muito importante quando a gente entende o pecado como errar o alvo, Ramartinho. Isso faz toda a diferença. Se afasta de Deus. Porque tem gente que se acha santa porque não fuma, não bebe, porque não rouba, porque não sei, né? Porque não mente, não sei também, né? Porque não idolatra, não sei, não sei. Então a pessoa se acha santarrona por isso e está fazendo a vontade própria, está vivendo do jeito que ela acha que é certo, da interpretação que ela fez da Escritura sozinha, sem aprender de fato. Tem gente que acha que já conhece tudo de Deus. É impressionante isso, eu fico impressionado com isso. Pois Jesus disse, então quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Como é que a nossa alma passa por cura? Quando nós vamos passando por esse processo de perder, de morrer, para que a vida de Cristo... Lembra? Romanos 5,10. Né? Seremos salvos pela sua vida. Isso aqui, querido, é o seguinte, é uma relação de nova aliança. Jesus disse, tudo que eu tenho é de vocês, mas tudo que vocês têm é meu. Jesus quer livrar você dessa questão. Muito bem? E aí você vai sendo curado, à medida que você vai se entregando, vai confiando, vai dependendo, vai se estabelecendo em você uma nova realidade, vai se estabelecendo em você uma nova vida. E finalmente, como é que sou salvo no corpo? Essa parte é difícil. E eu falei para Deus que eu não queria muito falar sobre isso não. E não quero, porque é muito longo, eu não quero falar. Como é que eu sou salvo no corpo? Quando o meu corpo passar pela ressurreição dos mortos. Simples assim. Né? Quando o meu corpo passar pela ressurreição dos mortos. Quando eu entender que até lá eu vou ter que conviver, né, com as fraquezas do corpo, as doenças, tendo em Cristo a força
para que eu possa ser resistente, né? Resistente aos desejos do corpo. Amém? Para que eu possa ser resistente. Isso tudo só vai acontecer quando eu morrer. A transformação toda do meu corpo só vai acontecer quando eu morrer. Ok? O que nós entendemos agora é que a salvação de Cristo nos livrou do poder da morte. Porque o que acontecia antes de Cristo? Os homens morriam e eles morriam sem esperança, morriam sem entender que Deus tinha um plano para eles para tirá-los dessa condição. Então, quando Cristo morreu por nós, ele também nos livrou do poder da morte, nos livrou da força da morte e nos libertou de tudo isso. Amém? Eu não vou entrar no tema da morte, não vou entrar no tema da ressurreição, porque é um tema muito elástico, muito grande. Não é? Mas se Deus nos permitir, e a gente vai falar sobre isso, vai aprender sobre isso. Mas hoje entendo assim, o texto de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, diz que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, né? Ele tomou isso sobre si e curou todas as nossas doenças. O que são essas doenças? Essas doenças são todas as coisas espirituais produzidas pelo pecado que fazem adoecer tanto a alma quanto o corpo. Maravilha? Então, Deus nos curou dessas coisas. Deus nos deu essa cura. Quando nós nos apossamos da verdade, o nosso corpo é fortalecido. Jesus não quis em momento nenhum dizer que nós não íamos ter nenhuma enfermidade no corpo. Ele está dizendo que as enfermidades produzidas pelo pecado, as enfermidades espirituais, as coisas espirituais que produzem enfermidade, consequências sobre o nosso corpo, esse processo pode ser revertido através da fé. Não é aquela oração, Deus me cura, o milagre de Deus vai acontecer. Não, esse processo vai acontecendo por meio da obediência, por meio da fé. E o próprio Espírito de Deus vai trazendo a verdade e o poder da ressurreição de Cristo sobre o teu corpo, sobre a tua vida. Então nós somos fortalecidos para nos tornar resistentes. Deus quer fazer de você uma pessoa resistente. Então quando você estiver lutando contra uma circunstância, seja resistente. Né? Resistente não no sentido da ignorância, de não querer tomar remédio, de não querer se cuidar, de não querer tratar. Ou da negação. Ou da negação da doença, como a Valéria está falando. Seja resistente no sentido de que aquela situação que normalmente produz um medo na tua vida, ela não tem o poder, ela não tem aquele poder, entendeu? Mas você precisa se cuidar, você precisa se tratar, você precisa se fortalecer fisicamente com os recursos que você tenha, não é? Seguindo as direções de Deus. Há muitas vezes na minha vida que eu tenho assim, eu não gosto de falar disso porque é uma experiência de cada um, mas eu percebo que por mais que eu pudesse ir lá e tomar um remédio, meu espírito está dizendo para mim, para que eu fique firme, apenas fique firme. E eu faço isso muitas vezes pela fé. Eu fico firme, né? Aquilo desaparece do meu corpo, porque são lutas espirituais, são coisas que fluem do meu interior que eu não entendo, mas que Deus está trabalhando. Como Paulo diz em Romanos capítulo 8, se o Espírito de Deus, se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo habita dentro de vocês, né, ele também vivificará os vossos corpos mortais. O nosso corpo mortal é vivificado pelo poder do Espírito Santo. Amém. E é fortalecido. Para que você tenha resistência não só contra as doenças, mas resistência contra a preguiça, resistência contra aquilo que, sabe, aquilo que rouba da tua vida a potência, a força para fazer sua caminhada de fé. Amém? E isso com Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Então vamos ver, se Deus permitir, na semana que vem eu posso falar sobre a questão da morte, da ressurreição. Há um texto em Mateus capítulo 10, verso 28, que é muito intrigante. Jesus disse assim, que não devemos temer aqueles que podem destruir o nosso corpo. Antes, devemos temer aquele que tem o poder de lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Não é? Muita gente atribui esse poder de lançar a alma
e o corpo no inferno a Deus, como alguém que queira lançar uma pessoa no inferno. Não entende o que é o inferno, não entende o que é a ressurreição, não entende o que é a morte, né? Então nós temos muita coisa para aprender sobre isso, e a gente não conseguiria aprender aqui em 10 minutos. Eu não quero ter essa ousadia, tá bem? Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre esse tema. É muito extenso. A gente podia falar um mês inteiro. Você não me aguentaria, você ia cair da janela. Tenho certeza que isso ia acontecer. Beleza? Vamos orar? Desculpe mais uma vez o horário, mas é impossível falar desse tema sem gastar tempo com ele. Então, tem os vídeos, gaste tempo com os vídeos e se fortaleça em Cristo. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, nós te louvamos por teu amor e a tua graça e toda a provisão da tua palavra sobre o nosso coração. Te agradecemos, Deus, pela maneira como está nos fortalecendo, estás nos iluminando, estás, Senhor, nos abençoando e até mesmo nos curando. Por isso, Pai, mais uma vez nós te louvamos aqui em nome de Jesus. Queremos orar a Ti, Senhor, por esse país e pelo momento tão contraditório que estamos vivendo, Senhor, com relação à pandemia, com tantas pessoas ainda morrendo, com tantos lugares, Deus, que estão ainda, Senhor, batendo seus recordes diariamente de pessoas que morrem, Pai, desse vírus. E por isso nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe esse país, que o Senhor abençoe, Senhor, os nossos médicos, abençoe os enfermeiros, os profissionais da saúde, que o Senhor abençoe aqueles que estão lutando para que esse quadro seja revertido, Pai. Oramos também pelas famílias que perderam seus entes queridos, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os console, que o Senhor os guarde, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, acalmar o espírito de cada um deles, Pai, no nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, esse país, para que, no nome de Jesus, o amor prevaleça, Pai. Abençoa esse país para que a verdade do Senhor prevaleça. Que agora, Senhor, com a revelação de que nós somos um em Cristo, somos a tua família, a família de Deus, somos todos iguais, somos todos, Senhor, temos recebido, Senhor, da mesma comida, da mesma bebida, temos recebido da mesma água, temos recebido do mesmo batismo, da mesma fé, da mesma realidade, Senhor, e todos nós temos a mesma porção, Senhor, do teu Espírito sobre nós. Pai, que essa verdade inunde o coração desse país, das pessoas, que a igreja, Deus, se despreenda das mentiras e ela possa se fortalecer na verdade, Pai. Mais uma vez, oramos entregando a Ti, Senhor, todas estas coisas. Abençoando, Senhor, a nossa família, te pedindo que o Senhor proteja a nossa casa, os nossos familiares, que o Senhor nos guarde, nos livre, Senhor, nos livre do mal que está presente nesse mundo, Senhor, nos protegendo, nos dando discernimento, Senhor, das coisas que possam nos fazer mal, nos distanciar do Senhor. E acima de todas as coisas, o Senhor possa fortalecer o nosso homem interior, para que nós diariamente possamos se entregar o nosso coração e a nossa vida a Ti, Senhor, e viver dependendo apenas da Tua vontade, vivendo apenas do Teu Espírito nos dá, Senhor, de tudo aquilo que o Teu Espírito nos convence, nos mostra e nos direciona diariamente, Senhor, em nosso ser, Pai. Por isso nós entregamos a Ti e declaramos que nós confiamos totalmente no Senhor, Pai. Muito obrigado por mais esse dia, por mais essa noite, por mais esse momento, no poder do nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês. Deus possa fortalecer o coração de cada irmão, cada irmã, cada um de vocês. Amém. Nós agora voltaremos na terça-feira com mais um tema abençoado. Vamos nos fortalecendo na palavra e no amor de Deus todos os dias. Glória a Deus. Nós estamos orando para que Deus nos dê aqui a direção e a percepção com relação a atendimento de pessoas necessitadas, né? Nós possamos fazer um pouco da nossa parte, entregar nossa vida no serviço a Deus, no cuidado aos irmãos, no cuidado ao próximo, né? E quem sabe já essa semana já possamos retomar isso e viver essa realidade tão importante, né, de cuidar das pessoas como se nós estivéssemos cuidando de nós mesmos, amém? Tudo aquilo que você quer para você, faça pelos outros com a direção de Deus, amém? Com a percepção de certo e errado,
não é, dada por Deus para você, tá bem? Deus abençoe vocês, amamos muito vocês, muito obrigado pelo esforço de cada um em poder compartilhar essa palavra para que ela chegue ao coração de todos. Recebemos tudo isso não porque merecemos, mas porque Deus nos ama, porque Deus quer nos salvar plenamente. Deus quer te salvar plenamente. Por isso, abra o seu coração. Vamos abrir nosso coração a Deus todos os dias. Deus abençoe. Boa noite. Fiquem na paz, na graça, no amor e no descanso da fé, em nome de Jesus. Tchau, gente.